Estou aqui, Panelaço, com essa figuraça aqui, meu amigo de muitos anos, cara. Senhor Mal. Sim, sou eu. José? Rodrigues Mal Júnior. Mal? Mas o Mal é de Mal mesmo? Ou é de Mao Tse-tung? Ou por que Mal, cara? Na verdade é nome de família mesmo. É meu sobrenome, né? Meus avós são da Galiza, né? E vem de uma região que é Val do Mal. É Vale do Rio Mal. Ah, é galego. É galego. Galego, cara. Agora, assim, o Mal que te deu a inspiração de ser um Redskin, porque você é um Redskin, não é? Você acha que é um Redskin ou você tira esse termo? Olha, eu tenho uma experiência, digamos assim, política, né, que vem desde a infância. Né? Até estava comentando, né, do tio do meu pai e tal, não sei o quê. Desde pequeno eu ouvia muitas histórias da época da Guerra Civil Espanhola. Né? Então tinha um tio do meu pai que sempre vinha em casa. E quando ele vinha em casa, era acontecimento. E ele ficava conversando o dia inteiro com meu pai. Né? Então os homens da casa, eu incluído, né? Era pequeno, tinha 10 anos. Mas era homem, vai lá junto, Então eu ficava ouvindo as histórias, não falava nada. E era muito interessante, né? Instrutivo. Né? Então eu ficava assim, realmente impressionado em ver o tio do meu pai defendendo, por exemplo, fuzilamento de padres e freiras, porque apoiavam a ditadura do Franco. Né? Ou ele defendendo, contando com orgulho como que ele colocou 2 coitados imigrantes italianos que cometeram o deslize de defender Mussolini dentro da barbearia dele. Daí o cara passou a mão na navalha e saiu correndo atrás dos dois no meio das ruas de Santos. Né? Antifascista já. Tipo assim, então eu era muito pequeno, mas essa questão de... inclusive as primeiras histórias que eu vi sobre Cuba foi nessas conversas familiares. E depois, quando eu era mais jovem, lá pelos meus 14 anos, tal, você tem a mesma idade que eu, a gente passou aquele período final da ditadura militar. Né? 90, não, é isso, né? 79, 80, 81, 82. Por exemplo, então, eu me lembro muito bem em 77, a greve dos estudantes de 77, não sei se você lembra, que era mais o pessoal universitário. Até que o secretário de Segurança de São Paulo mandou invadir a PUC. Isso eu lembro. Né? Naquela época eu estava na 8ª série. E eu me metia no meio das manifestações, de curioso, né? Então a primeira vez que tomei uma geral no meio da rua foi 2 sargentos da aeronáutica. Né? Mas que aeronáutica vai dar geral, cara? Mas é 77, ditadura, né? A primeira vez que eu experimentei bomba de gás foi nessa época. A primeira vez que eu corri da polícia foi da polícia do Exército. Também na época, no estudante de 77. E depois das greves dos metalúrgicos, eu era estudante secundarista, eu matava aula para ir ver greve. Eu achava aquilo... era adolescente, né? Mas você já estava envolvido com o movimento punk já nessa época, já? Era a época que eu estava tendo os primeiros contatos com o pessoal punk. Né? Porque a primeira vez que eu te vi, que você como punk, foi em 82. Foi no começo do fim do mundo. Você estava lá. Sim, sim. E depois, cara, a gente só foi se conhecer realmente em 86. Você lembra onde? Em algum show, não foi? Comício do PT, velho. Do PT. Na Praça da Sé. Ratos 86, de Porão. Tem a 85. foto. Essa foto aqui, ó. Aqui, ó. Quando a gente pegou e se conheceu, cara. E essa época o Garotos Podres já tava famoso já, cara. Muito mais que qualquer banda underground da época, cara. No caso do Garotos, naquela época, nós conseguimos lançar um LP, que no início era para ser só uma fita demo, como a gravação ficou boa, decidimos lançar um vinil. Mais podres do que nunca. O mais podres do que nunca, e na época vinil era caro pra caramba, tal. Bem, e por acaso a gente conseguiu entrada numa rádio, que é a 97. A 97, em e Santo André. 89 também. E logo depois 89. 89 também, na época. Mas por que isso?
nós estamos falando de que ano? 85, 86, né? Que é justamente os anos logo após a ditadura militar. Então a ditadura permaneceu até 84, daí em 85 entra a chamada Nova República. Sim. Né? E naquele momento era interessante para quem estava no poder mostrar que a ditadura havia acabado. E daí você tem aquele espírito de abertura, do libero geral. Né? Então, por exemplo, começam a surgir rádios alternativas que começam a tocar rock. Então começa a primeiro tocar aquele rock mais comercial. Logo depois já começa a tocar algumas bandas mais alternativas, né? Por exemplo, Camisa de Vênus, etc. E chegou até começar a tocar Garotos Podres em algumas rádios. Né? Então por esse motivo, naquela época a gente se tornou bem conhecido meio que por acaso. Cara, eu lembro que eu trabalhava no laboratório de análises minerais, cara, e eu escutava 89, cara. E qual que tocava? Tocava Anarquia, Oi, 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 tocava Nicotina, Nicotina do Replicantes, tocava Muzak, cara. Tocava Cabine C, Ira, né? Era um boom do rock nacional e vocês estavam ali no meio. A gente não tava, o Ratos. Mas Anarquia, Oi, 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 Papai Noel virou Batuta, isso aí, virou hino da galera, cara. E até hoje né? É que a década de 80 no Brasil, eu acho que é um período muito interessante. Né? Algumas pessoas fazem uma certa apologia à década de 60. Bem, a década de 60 do Brasil era uma tragédia, era ditadura, cara. AI-5, etc. A década de 80, na minha opinião, começa em 79, com a lei da anistia, Sim. que é o período final da ditadura, que começa esse espírito da abertura. E, na minha opinião, a década de 80 termina um pouquinho antes, termina em 89, né, com a eleição do Collor, que representa o quê? Uma contra-revolução. Então, por exemplo, durante os anos 80, o Brasil caminhava para aquilo que poderia ser talvez uma revolução democrática. Né? E isso daí foi freado a partir de 89, tanto é que na virada da eleição de 89, as coisas mudaram. Essa abertura que havia para as rádios, para o rock nacional, desapareceu. Verdade. Né? Foi uma coisa quase que automático. Em termos de acesso das bandas independentes, undergrounds, a grande mídia, se tornou algo cada vez mais restrito. Né? Então eu acho que nós, desde 89, nós vivemos um período bastante reacionário. Desde 89 já, desde né? 89. Está crescendo cada vez mais, cara. Eu acho que está cada vez pior. Está cada vez pior. Né? Puta, mal, o que isso que vai ser da gente, hein? Mal, você curte comida vegetariana, cara? Vegana? Já comeu? Sim, já come, sim, né? Come, sim, né? sim. Come qualquer coisa, né? Sim. Posso que eu vou fazer pra você, cara, em homenagem à cultura comunista? Vai fazer um prato vermelho. Fazer um prato vermelho pra você, que é o goulash. O famoso goulash húngaro, só que vegano, cara. Isso é legal. Vegano, tá? E aqui temos aqui, ó, seitan vegano, batata. Como é que é o nome disso aqui mesmo? Kumel. Isso aqui, isso aqui tem que ter isso aqui pra ser o goulash, cara. É bom. A páprica, cebola, é doce, É doce. Caldo de mocotó, molho de tomate, não é caldo de mocotó não, isso aqui é caldo não é caldo de carne, é caldo de verduras, falou? Cebola, isso aqui é coentro, e assim aí começamos mais um panelaço. Mal, eu queria que você contasse pra mim, cara, como você montou Garotos Podres, cara? Foi em 82? Bem, então em 82, antes do Garotos Podres, eu havia tocado numa outra banda, né? Que era o Submundo. Ah, o Submundo, cara. Eu tinha uma fita disso aí. Isso. Né? Fita demo. E a banda durou bem pouco tempo, né? Foi 81, 82. Daí terminou o Submundo. E na época, tinha um colega meu que havia estudado até comigo no antigo sexta série, né? O Mauro, né?
Daí decidimos montar uma banda. Eu era bancário, ele também recebe 13º e... O Mauro guitarra. Mauro, o guitarrista, É. antigo guitarrista. Tal. Daí, vamos montar uma banda tal. Daí acabamos montando uma banda que inicialmente a nossa pretensão era mais ter o que fazer no sábado à tarde. Incomodando o vizinho com a barulheira do ensaio numa garagem. Sim. Né? O pessoal da banda, quando nós começamos, praticamente ninguém sabia tocar nada, né? E nós fomos aprendendo a tocar na própria banda, né? Então, no início, por exemplo, a primeira guitarra, você deve lembrar dessa marca, Rei. Lógico, cara. Uma bateria Eu lembro do baixo Rei. Sim. Baixo Rei com a corda encapada, que faz pom, 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 pom. Não tem mais pom, horrível. não existe, cara. É pom. E o amplificador era um amplificador Tanaka. Tanaka. De 30 watts, que a gente ligava Tanaka é foda, cara. a guitarra, o baixo e a voz no início não tinha nem microfone, cara. Então era uma coisa assim, uma pobreza terrível, né? Nós fazíamos uma barulheira infernal, né? E aos poucos você vai aprendendo a tocar. Mas você tinha a concepção do Grosso Podres era skinhead ou era punk? Não, Sempre foi skinhead, não foi? eu acho que para nós a grande influência foi o Strang to Oi, o surgimento das Aquele cara na capa, aquela coletânea... Last Resort, For Skins, Exatamente. Explode Nessa Bounds, Toy Dolls. A primeira vez que eu vi Garotos Podres, que eu ouvi Garotos Podres, foi no lançamento do Ataque Sonoro. Ah, tá. Em 85. 85, tocando isso no lugar. O Renato Filho falou pra mim assim, ó, isso é Garotos Podres. E foi Papai Noel. Primeira vez que eu ouvi, cara. Eu achei demais. A gravação, pra época, a gravação era linda, cara. A gravação, cara. E a gravação é muito interessante. Foi produção do Redson. Ele que produziu. E todo o trabalho de estúdio foi feito em 12 horas. Tipo a gravação e mixagem. A gente fez em 6 horas, velho, ganhou de você. Agora, dali vocês começaram a tocar pra caramba e ficaram conhecidos, cara. Esse negócio de tocar em comício do PT, cara. Você falar isso hoje, nego crucifica nós, cara. Sim. E naquela época o PT era oposição, né, cara? Digamos assim, o Partido dos Trabalhadores ele tem uma história. Sim. Né? Então, quando o Partido dos Trabalhadores se forma, ele se forma como uma frente que agrupa vários setores da esquerda que sobreviveram ao período da ditadura militar. Sim. Então as diversas correntes de esquerda, incluído o movimento sindical, a esquerda católica, vários grupos marxistas, trotskistas, etc., entram nesse guarda-chuva que era o PT. Sim. E o PT, na sua origem, era um partido muito radical, né? 89, eu acho que é um período que acontece uma virada dentro do PT. Depois da derrota eleitoral em 89, o PT começa, digamos assim, a se adequar ao sistema político vigente, né? E aos poucos vai perdendo essa radicalidade inicial que era quase revolucionária, né? Hoje o PT ele é um partido que eu considero progressista, né? Mas não é um partido revolucionário, talvez nunca tenha sido. Sim. Né? Mas, por exemplo, nas últimas eleições eu votei no PT, porque a outra opção era o fascismo. Eu não votei ninguém, cara. Eu faz um tempo. A única vez que eu votei no PT foi quando o Lula ganhou. Uhum. Mas logo de cara eu fiquei já decepcionado pra caramba. Por quê? Porque ele me compra um avião particular lá dele e coloca o Gilberto Gil como ministro. E já falei, puta, começou a palhaçada, cara. Né? A partir daí eu voltei à velha anarquia de sempre e voltar nulo, né, cara? Eu só votei no PT uma vez só, cara. Falou. Então, mas o que eu acho importante hoje no Brasil, né? Eu vejo da seguinte forma: você tem uma esquerda, essa esquerda que é o PT, que
com todos os problemas que tem, eu concordo com você, né? E a outra opção é uma direita que cada vez mais assume um papel reacionário. Então, mas essa direita de hoje é por causa das cagadas do PT? Será que se o PT não tivesse feito tanta cagada, não estaria esse radicalismo? Né? Porque os caras acham que nós estamos vivendo uma ditadura comunista, cara. E o Itaú aí teve um maior milhões, bilhões, cara. No comunismo não existe isso. Não existe isso. Como que você explica isso, cara? A primeira eleição do Lula, aquela que você apoiou, né, eu também. Não é todo mundo. A gente tem que analisar a partir de um documento importante que é a Carta ao Povo Brasileiro, que é um documento do Lula em que ele assume praticamente um compromisso de que não haveria grandes transformações sociais no sentido de uma esquerda revolucionária. Né? Ou seja, o PT fez um acordo ali. Né? Fez um acordo com a elite, né? Tipo, se nós ganharmos as eleições, nos deixem tomar posse e nos deixem governar. Né? E o governo, os governos do PT, os dois do Lula e o primeiro da Dilma, né? Eu acho que tem uma série de problemas. Né? Tem pontos muito interessantes, né? Por exemplo, expansão da rede federal de ensino, né? As políticas sociais que são interessantes, tal. Mas ao mesmo tempo não afetou nenhum dos interesses da grande burguesia. Sim. Né? Então, por exemplo, os setores mais poderosos da burguesia nacional, o setor financeiro, etc., nunca ganhou tanto dinheiro quanto nesses governos, tal. O problema é que parece que agora que essa mesma burguesia está rompendo esse acordo. Né? Então, por isso essas manifestações pedindo impeachment, querendo impedir a futura candidatura do Lula, etc. Então, parece que a burguesia não está mais interessada nesse acordo. Né? Não, mas a burguesia quer dar um golpe, eu acho, cara. Falou completamente um golpe, cara. E assim, a mídia apoia descaradamente, com mentiras descaradas, cara. Capa de revista, cara. Umas coisas assim que é revoltante, cara. Não que eu não apoio o Lula. Nunca apoiei a Dilma, tá ligado? Eu sou desse ponto assim, falou, mas não é por causa que eu não apoio eles, é que eu sou comunista. Sim. Falou, sabe, que eu não fale mal do PT ou da Dilma nas minhas redes sociais, cara. Eu não quero já juntar o meu protesto com um bando de fascista, cara. Sim. É praticamente isso, não é? Eu concordo com a sua posição pelo seguinte. Vamos deixar a questão do Lula, da Dilma ou do PT de lado. Sim. O que nós não queremos é uma ditadura, cara. Sim, lógico. Porque nós já vivemos isso. Já vivemos isso e é horrível, cara. Tipo assim, eu nunca fui preso, torturado, nada disso, mas assim, tanto eu quanto você, nós respiramos os ares da última ditadura, do período final da ditadura, e nós não queremos isso. Né? Então, o que nós temos que defender agora é a legalidade, a democracia, os princípios básicos dos direitos humanos. Que nego tá esquecendo completamente isso aí, cara. O nego tá pirando mal. O pessoal tá pirando, Esse pessoal que está defendendo o golpe está defendendo pena de pena de morte, estupro, tortura. Então é a barbárie. É barbárie, é isso mesmo. Estão defendendo a barbárie. Então o que eu acho dentro do atual quadro, você defender os pressupostos mais básicos do iluminismo, que é uma coisa muito uma plataforma muito mais abaixo do que uma plataforma revolucionária, hoje já está de bom tamanho, cara. Você defender a dignidade humana, né? E o que é terrível, né? Às vezes você vê colegas nossos, né, que tem essa origem no punk rock, o pessoal defendendo coisas absurdas, sabe, de reacionárias de direita. Então eu acho que a gente tem uma luta grande pela frente,
né, quer defender a democracia, vai, pelo menos. O mínimo. A gente quer que as pessoas sejam todos, né? Tem uma base de igual para todo mundo, né? Igualitária para todo mundo, cara. Tanto para os burgueses quanto para os pobres, para os negros, para os índios, cara. Sim. Falou, para os bichas. Seja para quem for, cara. Todo mundo tem igual, cara. E todo mundo tem, tem todo direitos. Mundo é humano. Humano e tem direitos, cara. Saca? Que o pessoal aí tá tesourando completamente, Sim, cara. sim. Agora, você acha que isso é por quê, cara? Você acha que é culpa do PT? Ou o brasileiro já é assim? Falta de cultura? Ou é as redes sociais que estão aflorando a verdadeira face do brasileiro, cara? Eu acho que tem várias questões aí. Em primeiro lugar, eu acho que o problema não é o brasileiro ter baixo nível educacional. O problema é que o brasileiro está sendo deseducado. A grande mídia... Pela mídia. A grande mídia está incentivando, está divulgando. Essas ideias não surgem do nada. Né? Eu acho que a grande mídia tem um papel fundamental. As instituições no Brasil, por exemplo, Judiciário, Polícia Federal, hoje estão partidarizadas. É uma coisa terrível. Vamos pensar um pouco. A questão educacional. A elite brasileira ela foi moldada por mais de 3 séculos de escravidão. Sim. Senhor de escravo nunca teve interesse em educar os seus escravos. Sim. Muito pelo contrário. O senhor de escravo sempre teve interesse em manter o escravo apartado da cultura. Exatamente, do conhecimento. Conhecimento, Um exemplo claro de como a educação é perigosa, dos escravos é perigosa, é a Revolução do Haiti. Que em 1789, né, tem a Revolução Francesa. O ideal principal é liberté, égalité, fraternité. E você tem Saint-Domingue, né, que é o atual Haiti, que aí 90% da população era escrava. Daí começa um processo revolucionário, né, que acaba sendo liderado por um escravo, que é o Toussaint Louverture, que era alfabetizado, que havia lido alguns clássicos de iluminismo. Então, tá vendo como é perigoso? Perigosíssimo, o escravo educado. Então, quando nós falamos da falência do sistema educacional no Brasil, muitas vezes nós atribuímos isso à incompetência do governo. Mas, na verdade, não é incompetência. É competência do governo em manter as massas longe da educação. Então, você acha que tudo isso que aconteceu agora, do Alckmin pegar e fechar a escola e descer cacete em professor, em aluno, tá tudo beleza. Tá certo o que ele fez no padrão deles. Pela ótica da elite. Pela ótica da elite, sim. O partido que está no governo em São Paulo, ele tem ideologicamente uma crença quase que religiosa no neoliberalismo, a escola de Chicago, né, que acredita que o Estado não tem que investir em saúde, educação, nada disso. Mas como assim, cara? Vai investir em quê? Repressão? Sim. Caveirão? Equipamento? Inclusive o governo do Estado não investe em educação, mas aumentou muito o investimento em equipamento importado, tipo carros de combate para equipamento para distúrbio. Para distúrbio, quer dizer, está se preparando para uma guerra social. Sim. Qual que é o futuro daqui agora? É Dark Days ahead, não é não? Olha, é estranho. Por incrível que pareça, eu falando essas coisas, você fala que dá tristeza e tal. Por incrível que pareça, eu sou extremamente otimista. Porque eu acho que... Eu preciso um pouco do otimismo dele, cara. Porque eu acho que, apesar de toda essa desgraceira que nós estamos vivendo, eu vejo que nós estamos melhores do que há 50 anos atrás. Pô, 50 anos atrás era ditadura militar. 50 anos atrás, 64, quando a gente nasceu. 40 anos atrás era ditadura militar. Né? Então, com todos os problemas, os trancos e barrancos, os avanços e recuos, né? Eu vejo que a humanidade caminha, né, para algo melhor. Né? Só que isso daí não é uma bola de cristal, depende muito das nossas ações. Né? Então, por exemplo, somente a ação política, e quando eu digo política, não é ação necessariamente partidária, mas ação política, todos nós somos seres políticos, né? Somente a ação política pode encaminhar, né, ou contribuir para que
que a sociedade se encaminhe para este ou para aquele lado. Voltando à questão das redes sociais, as redes sociais ela tem uma coisa que eu considero positiva, é que as pessoas demonstram aquilo que elas realmente são. Então, eu falo isso faz tempo, cara. Eu não sei o que tem nessa ferramenta, nessa plataforma chamada Facebook, principalmente, que as pessoas meio que, sem querer, acabam se revelando. Quando elas compartilham determinados conteúdos, tal, então as pessoas começam demonstrando aquilo que realmente eram. Então aquele cara que era reacionário, mas tinha vergonha de aparecer, era enrustido. Enrustido, hoje o cara está se declarando reacionário. Né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas ficam surpresas. Né? As pessoas colocarem as manguinhas de fora, tem o lado positivo que as pessoas revelam que realmente são. Tem o lado negativo que isso cria um movimento. Por exemplo, jamais imaginei ver em minha vida pessoas saírem na rua em manifestação defendendo a volta da ditadura militar. Isso aí é incrível, isso aí, cara. Então, por exemplo, inclusive, isso é crime. Isso é crime. Porque você tem a Constituição, tem o Código Penal e, por último, tem uma lei que é da época da ditadura ainda, a última de 83, a Lei de Segurança Nacional. Então, as pessoas que estão defendendo o golpe, ditadura, estão cometendo crime. Né? Então as pessoas tiram a manguinha de fora, só que quando tiram a manguinha de fora coletivamente, você cria um movimento reacionário. Agora, com certeza isso vai ter uma reação. Eu espero. Eu tava perguntando pra você um negócio que, cara, bancada evangélica, cara. Bem, Como que um país que é laico deixa acontecer um negócio desse, cara? Bem, nós temos um problema que eu acho que é muito sério, que é essa questão da bancada evangélica no Brasil, que tem crescido muito e representa os setores mais conservadores e reacionários da sociedade. Sim. Né? De uma certa forma, são setores muito contraditórios, inclusive sob o ponto de vista teológico. Você fala foda, cara. Não, por exemplo, a bancada evangélica defende o Estatuto da Família, defendido a família tradicional como a família nuclear, pai, mãe, filhos, etc. Cristo não teria uma família tradicional. Não, tinha dois pais. Dois pais, né? Então, por exemplo, a bancada evangélica, do ponto de vista teológico, ela é tão contraditória que ela chega a defender princípios anticristãos. Sim. Né? Então, tudo aquilo. Então, o pessoal muito ligado à bancada da bala, né? À extrema-direita, a setores golpistas, né? E fere um princípio também brasileiro, que é o princípio do Estado laico. Né? Como é que você respeita todas as religiões? Você sendo laico. Sim. Você não privilegiando nenhuma, nem outra religião. E assim que o Estado brasileiro deve ser. Né? A partir do momento... Não privilegiando, mas respeitando. Respeitando. Ser laico não é ser contra a religião. Ser laico é estar isento das religiões. Eu acho que é mais um princípio iluminista que está sendo destruído. Quer dizer, tomar cuidado, nós vamos voltar para a Idade Média. Será que eu vou colocar um pouco desse vinho aqui no... Estamos ficando bêbado já. Vou colocar no gula esse vinho aqui.
Mal, ficou pronto o nosso goulash, cara. Goulash comunista. Vermelho. Vermelho com coentro, cara. Você gosta de coentro? É um goulash, cara. Ó, em conjunto com pãozinho integral, cerveja do gordo, vinho. Nós estamos meio bêbados aqui. Eu queria saber de você, Mal, antes de a gente começar a comer, cara, é sobre o Garotos Podres, cara. Que pé que tá o Garotos Podres, esse rolo aí, cara, todo aí, cara? Bem, para recapitular a história assim, de uma maneira bem sucinta, Garotos Podres era uma banda que tinha uma série de problemas que se arrastavam há muito tempo. Né? Em 2012 a banda rachou. Né? Eu e o guitarrista, né, o Kaká, fomos para um lado, o baixista e o baterista foram para o outro. Então a banda se dividiu em dois. Naquela época, sabendo dos problemas, né, eu tomei o cuidado de fazer o pedido de registro do nome Garotos Podres. Então você fez o registro do nome antes que eles fizessem, não é? Não fez exatamente. Daí, uns 6 meses depois, eles tentaram registrar e viram que não era possível. Daí começamos a sofrer uma série de ameaças, etc., ameaças de processo e tal. Daí nós decidimos, como nós sabíamos que eles iam entrar na justiça para brigar pelo nome, então nós decidimos, enquanto a justiça não decide, nós utilizarmos de um outro nome. Então criamos um novo projeto musical, que é o Satânico Dr. Mal e os Espiões Secretos, que nada mais é do que Garotos Podres sob disfarce. Mas assim, você tem o direito, você montou a banda, Sim. Você fez a maioria das músicas. Sim. Agora, por que os caras querem roubar o nome de você, cara? É vingança? Olha, para mim, felizmente, eu nunca vivi de música, mesmo porque se eu pretendesse ter vivido de música, eu teria morrido de fome. Tá fudido, cara, né? Realmente. Então, tanto é que eu sou professor há mais de 28 anos, tal. Então, a banda para mim é muito mais um projeto político, uma forma de intervenção política do que propriamente uma profissão ou um meio de vida, né? Então, ganhar dinheiro ou deixar de ganhar é uma questão secundária. Sim. Mas para algumas pessoas a coisa não funciona assim. Para outras pessoas, ganhar dinheiro, não importa se é pouco ou se é muito, é o mais importante. Né? Então esse é o motivo que faz com que haja uma disputa pelo nome. Não importa se é justo ou não, as pessoas estão brigando pelo nome porque acham que vale alguma coisa. Vamos experimentar aí? Vamos lá. Vamos ver lá. Tem um pãozinho aí. Opa! Olha, parece carne, cara. É igual, cara, deve ver. Pô, ficou bom pra caralho, cara. Bom, cara. Nossa, meu. Esse negócio aqui, ó. Esse Kummer aqui, ó. Que faz a diferença, viu? Tá com gosto de goulash gringo, cara. Nossa. Curtiu, cara? Muito bom, cara. Nossa, meu. Não achava que ia sair tão bom. E olha que legal. Não parece carne? Mas não é. É vegetal, não é bicho morto, não é defunto, não tem putrefação. Cara, fora a maldade, tudo, cara. E o gosto é bom. E o gosto é ótimo, cara. Mal, muito obrigado por ter vindo aqui na minha casa curtir esse momento, cara. Eu curti pra caralho, viu, cara? Professor. Obrigado pelo rango. Professor ao top, todo do seu lado, tá ligado? Falou, é nóis. Falou? Que esse Brasil nosso tome vergonha na cara, cara. É isso aí. Isso aí. Valeu. Falou, obrigado. Até mais. E aí, semana que vem eu volto com mais alguém super interessante aqui no Panelaço. Tchau. Sem crueldade animal, hein? Falou. Mal, aqui, ó. Apresentando a cavaleira pra você, cara. Legal, cara. Pode abrir? Não sei o que é. Pode ser um sapato de salto alto. Uma bomba relógio. Uma bomba relógio, cara. O que será que é? Não sei, não, né? Deve ser um cinto que não serve pra você, cara. Aqui tem um... Força. Podia. Camiseta, cara. Se caso não servisse... Puta, essa camiseta é louca, hein, meu? Legal, cara. Acho que não serve pra você, não. Vai ficar curtinha. Dá pra alguém, cara. Tô elegante. Cara, curta a nossa página, compartilhe, seja
camarada, cara. Vá na minha loja, cara, lá na rua Conselheiro Carrão 1451, no Bexiga. Falou? Compartilhe e... que mais, mal? Foda-se, velho. Foda-se, Boca cara. cheia. Tá bom pra caralho esse negócio aqui. Compartilhe, ajude a gente a, sei lá, fazer qualquer coisa.